Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Durante algumas semanas, estamos dedicando uma mensagem desse podcast toda semana ao assunto da educação de filhos. E hoje vamos falar sobre pais ensinando seus filhos sobre Jesus. E no final, eu darei a resposta à pergunta 733. Religião não é brincadeira. O fato que você está ouvindo esta mensagem já indica seu interesse em questões espirituais. Então, provavelmente você já concorda comigo nesta afirmação. Embora os números relatados em pesquisas podem variar, uma porcentagem alta da população brasileira afirma acreditar em Deus, em Jesus e em doutrinas fundamentais ensinadas na Bíblia. Pais que acreditam em Deus e nos princípios apresentados nas Escrituras precisam pensar nas implicações da sua fé na educação dos seus filhos. A crença no Deus da Bíblia é incompatível com outros sistemas de fé. Vivemos em um mundo dominado pela filosofia pluralista, que celebra o ecumenismo. Todo mundo está certo. Conforme esse pensamento, todas as crenças são igualmente válidas, porque nenhuma fé religiosa passa de um placebo insignificante. Quem realmente acredita no Deus das Escrituras rejeita completamente a noção pluralista e defende e ensina o que Ana, Davi e outros afirmaram nas Escrituras. Diz 1 Samuel 2, versículo 2 e 2 Samuel 7, versículo 22, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. A fé em Jesus exclui a confiança em outros salvadores. Só Deus tem a capacidade de salvar homens dos seus pecados. Diz Oséias, capítulo 13, versículo 4, todavia eu sou o Senhor seu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. O apóstolo Pedro atribuiu essa capacidade salvadora a Jesus Cristo. Em Atos 4, versículo 12, porque ele entendeu corretamente que Jesus é Deus. Não há outro Salvador. A aceitação da Bíblia nega a possibilidade de seguir outras revelações. Jesus disse em João capítulo 8, versículos 31 e 32, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É essa palavra que vai nos julgar, conforme Jesus disse em João 12, 48. A mesma palavra que Deus revelou para nos evangelizar, diz 1 Pedro capítulo 1, versículos 23 a 25. A palavra foi entregue uma vez por todas, diz Judas, versículo 3. Não existe outra revelação para nos guiar à eternidade. Pais que realmente acreditam vão comunicar sua fé aos seus filhos. Pais que não dão importância para verdades espirituais deixam os filhos indefesos em um mundo hostil à fé, tipicamente desculpando sua negligência com afirmações de manter mentes abertas e não querer doutrinar seus filhos. Vamos entender um fato. Se não ensinarmos nossos filhos sobre a verdade de Deus, outros vão fazer de tudo para levá-los para longe do Senhor. Diz Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A fé na prática deve ser a mesma fé
ensinado por nossas palavras. Um dos maiores erros de muitos pais é falar uma coisa e fazer outra. É natural dar mais importância para o exemplo e os atos do que para as palavras. Pais que falam de Deus enquanto vivem servindo o diabo não devem esperar que seus filhos cresçam para serem fiéis a Deus. A palavra hipócrita, sempre usada com sentido negativo, identifica uma pessoa que vive uma coisa e tenta se apresentar de forma diferente, como um ator no teatro ou no cinema. É questão de vida ou morte. Ensinar e guiar os filhos nas decisões espirituais não é apenas uma responsabilidade dos pais. É sua principal responsabilidade. As escolhas diante de nós nesse aspecto espiritual são decisões entre dois caminhos. Um caminho que leva à vida eterna e outro que leva à morte eterna, a separação permanente de Deus. Diante disso, outras decisões são de pouca importância. As escolhas de cursos e carreiras afetam algumas décadas da vida, podem influenciar as condições financeiras durante algumas décadas, mas a escolha que Deus pede determina o destino eterno, a diferença entre vida e morte, como Moisés disse em Deuteronômio 30, versículo 15. Jesus Cristo disse em Mateus 7, versículos 13 e 14, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mas para ensinar, precisa saber. Um pai que não entende a matemática não consegue ajudar seu filho com as lições de casa daquela matéria. Um pai que não conhece a Bíblia não consegue ensinar seus filhos sobre esta mensagem tão importante, a mensagem de Deus. Pais responsáveis precisam dedicar tempo à leitura e ao estudo cuidadoso das Escrituras para poderem comunicar a mensagem aos seus filhos. Pais, estudem, apliquem na vida e ensinem aos seus filhos os princípios eternos de Deus. Uma boa maneira de ensinar os filhos é contar as histórias bíblicas para que aprendam os fatos. Então a pergunta de hoje pode até ajudar um pouquinho. Pergunta 733. Organize cronologicamente os seguintes reis: A. Salomão, B. Saul, C. Davi e D. Roboão. A resposta certa: B, C, A e D. B. Saul foi o primeiro rei de Israel. C. Davi foi seu sucessor, iniciando uma nova dinastia. A. Salomão, filho de Davi, foi o próximo. E D. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá depois da morte de seu pai e a divisão do reino. Então a resposta certa: B. Saul, C. Davi, A. Salomão e D. Roboão. E a nova pergunta, pergunta 734. Qual dos seguintes não é nome de um livro da Bíblia? Alternativas: A. Isaías, B. Ezequias, C. Jeremias ou D. Oséias. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Você acredita em Deus? Acredita em Jesus? Acredita na Bíblia? Você precisa ensinar. E se você for pai, precisa ensinar seus filhos sobre Jesus Cristo, o único Salvador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.